Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mindu, estou na caminhada com a população de rua há uns 15 anos. Atualmente componho a Pastoral do Povo da Rua e nesse período nós estamos desenvolvendo algumas ações na Grande Vitória para tentar amenizar os impactos da Covid para essa população e também cobrando o poder público para que se efetive políticas públicas que garantam os direitos dessa população, né? Nessa caminhada, nessa vivência, eu aprendi e aprendo muitas coisas com essa galera. Eu acho que a primeira coisa é de que não se trata de números, não são meros números, como o Estado, o poder público insiste em denominá-los. São pessoas que têm nomes, são pessoas que têm histórias de vida, né? São pessoas que não estão na rua porque querem, não estão na rua porque é atrativo, como disse numa fala muito infeliz a primeira-dama de São Paulo. São pessoas que não surgiram do asfalto, do concreto, né? Elas estão na rua por várias situações diversas que inclusive pode nos afetar a mim, a você, então nada nos diferencia dessa população. E as histórias são muitas, o que nos faz acreditar que e saber que eles vão para além do que a mídia mostra, né? Que são como vagabundos, como pessoas que não querem trabalhar, como pessoas que não aceitam serviços ofertados. Não, são várias histórias. Me lembro de algumas, aliás, eu me lembro de várias, mas eu posso citar aqui algumas, como do seu Sebastião, por exemplo, que ele foi parar em situação de rua depois que o único filho dele, de 12 anos, ele faleceu num acidente e o seu Sebastião não aguentou o impacto emocional, entrou em depressão e aí foi seguido de uma série de coisas e acabou ficando em situação de rua. Né? Tem a história do Maicon também, que sua mãe, quando ele era muito novo, sua mãe então conheceu um rapaz que aí se tornou companheiro dela, e esse homem muito agressivo batia na mãe, batia no Maicon a ponto de deixá-lo cego de um olho, tamanha brutalidade, né? E ele acabou chegando à situação de rua, fugindo de casa, parando em situação de rua e encontrando na rua, inclusive, um grupo que o acolheu como dentro da sua casa ele não tinha encontrado acolhida, né? Pelo contrário, a violência. Existe a história do Paulo que por algumas situações acabou sendo preso, como o sistema prisional a forma com que e nós sabemos. Ele acabou sendo solto, recebeu o alvará, só que foi solto em um município que não era o dele, que não tinha condições de retornar ao seu município, foi solto simplesmente com a roupa do corpo e com toda a dificuldade, né, de uma pessoa que estava na rua, que tinha acabado de sair da cadeia, e uma série de complicações o acompanhou e acabou ficando em situação de rua por um tempo. Eu estou dizendo pessoas que não tiveram histórico de rua e por essas situações acabaram ficando em situação de rua, como por exemplo a Antônia perdeu o emprego, não pôde mais pagar o aluguel e foi parar em situação de rua junto com seus 3 filhos. E aí entendeu-se que ela estava colocando as crianças em uma situação de vulnerabilidade, de violência, mas ela estava na rua não por violação de direito às crianças, mas porque por condições financeiras não pôde mais pagar o aluguel. E aí judicializou a situação, as crianças foram retiradas para um abrigo, ela também, as crianças sendo a única esperança e a única força que ela podia se apegar, acabou ficando em situação de rua e não reencontrou mais os filhos e está até hoje em situação de rua. Né? Várias são as histórias que a gente compreende que vão para além de situações superficiais e muito complexas e que o Estado não tem interesse
de atender essas situações. E são histórias que nos comovem, nos tocam, né? E nos fazem tirar do lugar. E já finalizando essa minha fala, eu acredito mesmo que o que a população de rua espera de nós, o principal, não é dinheiro, não é uma roupa, não é materiais, não são produtos. O que a população de rua mais espera é que seja ouvida, é que alguém sente, olho no olho, e pare para ouvir essas histórias e para que elas possam dizer: eu não estou na rua por acaso, ouça a minha história, ouça a minha história. E a minha história é essa. E diante de um corre-corre, um tumulto, ninguém para ouvir a história dessas pessoas, né? Isso já seria importantíssimo. As pessoas domiciliadas pudessem olhar no olho e ouvir as histórias dessas pessoas. Isso já vai fazer toda a diferença.